Oi. Atenção, Newton César chamando da Estação Espacial Internacional. Presente. Vamos lá, vamos para o espaço. Vamos Tudo voar. bom? Tudo bem, cara, e aí? Tudo bem também. Então, mais um episódio de Contatos Insólitos. E o tema de hoje é... Oi, você vai falar alguma coisa? Não, número, sabe o número? 47, cara. 47 episódios. Uau! Tá durando, hein? Impressionante. Fora os 3 anos que não foram gravados. Exatamente. Então, imagina quantos episódios já teríamos aqui. Bom, o tema de hoje é a era do turismo espacial. Boa. Justamente aí para a gente celebrar os feitos deste mês, né? No dia 9 tivemos aí o Richard Branson com a sua Virgin Galactic, chegando ao espaço. Obviamente eles já tinham feito isso, né, anteriormente, mas foi a primeira vez que o próprio Richard Branson, né, que é o fundador da empresa aí, foi ao espaço, né, juntamente com mais 5 pessoas, se eu não me engano. 2 pilotos e mais 4 pessoas. Bom, não vou lembrar exatamente o número, mas enfim, foram até lá no dia 9, né? Fizeram aí um voo orbital, acho que semi-orbital, né? Suborbital. E depois, no dia 20 agora, né? Mais recentemente, foi a vez do Jeff Bezos aí, né? Com a sua Blue Origin, né? Sua empresa Blue Origin, também fundadora. Bom, na verdade, é fundador da Amazon, né? Que depois fundou essa outra empresa também, e mais recentemente aí numa cápsula com 4 pessoas, né, conseguiu agora também um feito semelhante, né, uma tecnologia diferente, que é utilizando foguetes, né, mas dessa vez foguetes reutilizáveis, assim como a SpaceX já vinha fazendo, né, há um bom tempo. E então eu acho que acaba sendo um mês histórico no sentido de que parece que a corrida ou a competição de mercado acabou chegando ao espaço também, né, cara? E eles abrem aí as portas para o turismo espacial, que eu acho que é uma nova etapa, uma fase onde as empresas privadas começam a ganhar terreno num setor que até então era dominado completamente por governos, né? Então, eu acho que tem muitas coisas a se falar a respeito. Porém, antes de chegar lá, eu acabei lendo também muitas críticas, cara, em relação... E eu queria começar, então, com a parte negativa primeiro, para a gente ter um grande finale, tá? Para que a gente consiga terminar isso de uma forma mais otimista. Mas eu fiquei realmente assustado, cara, com o teor das críticas. E uma dessas críticas saiu na Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo, naquela parte de opinião, né? Mas de qualquer maneira está na Folha de São Paulo, é um dos jornais mais importantes do país, né? Mas assim, cara, uma crítica realmente pesada, cara, uma crítica realmente sem fundamento, na minha opinião, uma coisa realmente muito triste, cara, rancorosa, fazendo críticas sem fundamento, né? Alegando que não há nenhum componente científico em jogo, que simplesmente seriam brincadeiras de bilionários que não têm mais o que fazer, sendo que o planeta padece de uma série de outras mazelas. Eles estão brincando, sabe, com seus brinquedinhos milionários, cara. E eu acho que isso é de uma cegueira, cara, de um rancor, de um ressentimento em relação aos mais ricos, cara, que é a única coisa que para mim justifica o teor desse artigo, porque eu achei realmente de uma estupidez monstruosa, cara. De pessoas que inclusive não conhecem a própria história, né? Porque eu li um outro artigo também falando a respeito do próprio Santos Dumont, né? Que é o pai da aviação, que era também um milionário. Na época ele recebeu uma herança, foi morar na França, né? E só conseguiu efetuar o seu sonho, né? Ou a sua proeza na época, né? Justamente porque recebeu essa herança que deixou ele um milionário para a época, né? Não vou saber agora fazer aqui as contas para fazer aí a conversão de quanto que ele recebeu na época para agora, mas foi uma grande bolada que ele herdou do seu pai. E aí isso que possibilitou, deu os recursos para que ele continuasse com o seu sonho de inventar o avião, né? E então, cara, assim, passado mais de um século desde esse grande feito, né? Parece que aos olhos de hoje essas pessoas também, né, olhariam para o Santos Dumont e diriam, né, olha aí, mais uma brincadeirinha de um rico extravagante, né, brincando de fazer aviãozinho, né? E, cara, e sabemos a história, né, para quem conhece a história da tecnologia, a história
das invenções, muitas delas foram patrocinadas por milionários, né? E ao longo do tempo isso foi barateado e essa tecnologia acabou ajudando e auxiliando milhares de pessoas, né, cara? Até que hoje essas coisas sejam super acessíveis, né? Então, cara, para mim eu acho de uma cegueira triste, cara, triste, que me parece muito mais fundamentada em uma ideologia pesada, né? Vendo os milionários, as pessoas ricas de uma forma pejorativa, demonizando essas pessoas. Não estou dizendo que também todo o milionário ou todo rico seja anjinho, não é essa a questão aqui, mas é a única coisa que justifica o teor dessas reportagens, dizendo que não existe nenhum fundamento científico, nenhum benefício, e que se tratam de brincadeiras de pessoas extravagantes. Inclusive, cara, a gente parar para analisar a história friamente, coisas como sapatos, talheres, comer carne, cara, era tudo no início coisas de rico, né? Hábitos de pessoas ricas. E hoje em dia vemos que isso faz parte do nosso dia a dia. Então, cara, eu achei muito triste isso, essas críticas ocorreram nos Estados Unidos também, né? A própria empresa, próprios funcionários da Amazon criticaram bastante o Jeff Bezos. E aqui no Brasil também pegamos essa onda cara, eu acho assim de uma estupidez que dá até tristeza de falar, poxa, essas pessoas são jornalistas de verdade, né? Com esse tipo de visão. É realmente bastante triste, cara. Mas, enfim, eu falei demais aqui, queria passar a bola para você agora, para que a gente conversasse um pouco a respeito. Legal. Bom, como defensor da classe, antes de mais nada, normalmente, não sei se é o caso, tenho que pesquisar tal. Normalmente, página de opinião não é jornalista. Opinião não é jornalismo, então a pessoa vai, escreve o que ela quer e assina. Ou então é editorial, que é a opinião do veículo. Então, não sabemos qual é o caso. Você não lembra quem assinou, se tinha algum nome de alguém? É uma mulher, cara, mas eu não vou lembrar o nome agora. Geralmente, jornalismo é fato. É o lead. Quem fez o quê, quando, por quê, onde, qual a consequência. Mas, enfim, hoje em dia está tão misturada a coisa que tudo virou mídia e tal. Eu não vi essa, mas eu vi outras. Eu vi gente falando, pega esse dinheiro e resolve o problema da pobreza mundial, ou esse dinheiro podia acabar com a fome em todo mundo, né? Exato. O que é legal, perfeito, se não fosse uma visão totalmente míope e distorcida, porque o mundo não é que o mundo passa fome, muita, mas não é por falta de comida. Pouca gente sabe disso. Tem comida. Ela é mal distribuída. Esse é o problema. Então, quando você me passou, eu não tinha visto as críticas, eu comecei a ver depois, mas eu fiquei pensando em outro aspecto, que é o triunfo do capitalismo com C maiúsculo, porque no fim das contas, sempre teve algum interesse de expansão por trás que convenceu alguns exploradores a ir adiante nesse aspecto. Agora a gente fala disso, mas eu estava pensando, aulas de história, lembra das aulas de história da terceira série e tal? Graças a, como é que é o nome? Isabel de Castela e Fernando de Aragão, a coroa espanhola, graças a eles bancaram a primeira viagem de Cristóvão Colombo. Exatamente. Por quê? Porque Colombo tinha um belo sorriso? E porque ia levar a bandeira da Espanha? Não, capitalismo. Cabral também teve financiadores, não só pela coroa portuguesa, mas financiadores, capitalistas que botaram dinheiro. Tinha um tal de Bartolomeu Macchione, uma coisa assim, botou uma grana violenta naquilo. Tinha um retorno esperado. Marco Polo era explorador, comerciante, mas tinha promessa de trazer alguma coisa de volta. Não era só pelo voo para a Ásia para me divertir. Só pela paixão, né? Não era isso. Como é que foi feito nos Estados Unidos? Tem um livro muito legal, não sei se chegou ali, chamava Os Magnatas. Não. Que conta a história. Putz, vamos ver se minha memória agora vai funcionar. Né? John Rockefeller, magnata do petróleo. JP Morgan, magnata bancário, o banco existe até hoje, JP Morgan. Andrew Carnegie, magnata do aço. E Jay Gould, magnata das ferrovias. Todos nasceram na década de 1830 e todos mudaram a história americana. Investiram. O que seria o mundo do século XIX sem ferrovia, sem aço, sem petróleo, sem mercado financeiro? Botaram dinheiro. Porque são lindos, maravilhosos? Não, porque correram risco e tiveram retorno. A gente lembra dos que tiveram sucesso. Quantos fracassaram no caminho? A gente não lembra dos fracassados, né? Mas que depois leva ao benefício de todos. Quanto usam as ferrovias hoje? Quanto usam materiais de aço hoje, né? Uma série de coisas.
E você falou de Santos Dumont, eu não me ficaria surpreso se a gente buscar jornais da época de gente criticando. Escrevendo a mesma coisa que você falou, é um riquinho, que benefício vai ter e tal. Hoje é herói nacional, a voz do herói nacional ganhou das críticas da época, mas provavelmente tinha. Até porque tá Ibope, até porque... É bom ter o contraditório, mas a visão é limitada, e essa argumentação não deverá resistir a um bom debate, não demora muito tempo. Eu acho que não, cara, mas infelizmente eu estou vendo que não é um ou outro, tá meio que espalhado esse tipo de narrativa que vai contra a exploração espacial, né, cara? E também ela padece de uma cegueira no sentido de que essas pessoas estão provando que as viagens podem ser, sim, barateadas, o custo dessas viagens é bem menor do que os custos tradicionais, né, os custos que a NASA tinham para enviar pessoas ao espaço, que o próprio programa espacial russo precisava para fomentar essas viagens, né? Então, é muito mais, menos impactante em relação ao meio ambiente, por mais que ainda hajam esses impactos, a forma de se viajar, a reutilização dos foguetes também já foi pensada em justamente baratear os custos e ter um impacto menor sobre o meio ambiente. Então, assim, não tem fundamento esse tipo de alegação de que vai ferrar mais com o meio ambiente. Não, é muito pelo contrário, eles estão fazendo a coisa de uma forma que o impacto seja menor ainda, né? Então, lógico, eu não vou ser aqui romântico ao ponto de dizer que eles estão fazendo isso para o bem da humanidade apenas, não. Mas, veja, por outro lado, o Elon Musk tem a outra empresa dele, que é a Tesla, que, né, um dos maiores objetivos dele é justamente acabar com a empresa de petróleo. Então, assim, é contraditório esse tipo de alegação. O próprio Jeff Bezos investe pesadamente em filantropia. Então, é um outro lado que ninguém fala, ninguém menciona. Então, assim, cara, é muito capenga e eu acho que revestido de um rancor que é pesadamente ideológico, na minha opinião, e carece de uma visão mais ampla do que está envolvido aí, né? Do que está em jogo, inclusive, da própria história, né, cara? Eu acho que você fez um resumo do que é o debate da humanidade em geral, isto é, pessoas lutando e defendendo suas verdades parciais, querendo que ela seja a verdade única. A diferença que você colocou, eu acho que é fundamental, é quando existe ideologia misturada com fatos, com argumentos. Quando tem ideologia, porque você pode argumentar, as pessoas podem argumentar e dar dados e números, a gente pode argumentar. Mas quando tem ideologia esquerdista radical, pobre contra rico, nós contra eles, que é, de novo, para mim, na pirâmide do desenvolvimento, é muito gente, muito egocêntrica, muito etnocêntrica, que não consegue ver a coisa além, né? Com relação ao barateamento, puxa, as viagens de avião eram só para ricos no século XX, na primeira década. Quando surgem as empresas de baixo custo na Inglaterra e começa o mundo afora, o pobre, a classe média, a classe D e E consegue viajar. Não é um benefício para eles? Sim. Poder fazer uma viagem de 4 horas ao invés de fazer 60 de ônibus não é muito melhor? É um benefício, graças ao barateamento, graças ao acesso que as pessoas podem ter. E quem pagou o preço mais caro? Os pioneiros. Os pioneiros pagam o preço mais caro. Os riscos, as mortes, os acidentes e o preço mais alto. Até a coisa se consolidar e começar a decantar. Esse é um aspecto que é igualmente legítimo, né? Sim, claro. Os nossos descendentes do futuro, travessão. Minha frase favorita. Se nós sobrevivemos a nós mesmos, travessão, olharão para nós e falar, pô, esses caras eram pioneiros, fizeram isso com vários outros interesses. Hoje, olha como mais pessoas vão para lá. Provavelmente, uma dessas empresas que fará turismo espacial também fará recolhimento de lixo espacial. Provavelmente. Sim. Será um negócio que a gente vai... Quem de nós não investiria numa empresa que fala, olha, eu vou lá recolher o lixo espacial? Pô, qualquer um de nós faria isso. Vários investidores farão isso. Então, me ocorreu agora, mas é uma possibilidade que esses caras estão apontando. Não vamos depender de governos, outras coisas. Vamos fazer isso. Para o bem de todos, né? E é muito interessante porque o turismo acaba sendo uma fonte substancial de recursos, né, cara? Então, isso pode fomentar outros setores que podem se beneficiar, né, cara? E a longo prazo a gente pode continuar com o velho sonho humano, né, de dar sequência a esse ímpeto exploratório, né, cara? Que até pouco tempo parecia ter sido sepultado aí, né, cara, pelas dificuldades
em se obter recursos, né, ou de se justificar os altos investimentos por parte dos governos, a gente entende isso, né, principalmente os Estados Unidos, ali, para eles começou a ficar bastante complicado de continuar financiando, né, essas viagens espaciais, depois, né, de que a corrida espacial acabou sendo consolidada, assim, majoritariamente pelo lado americano, né, cara? Então, caiu o Muro de Berlim, não existe mais Guerra Fria, essas coisas deixaram de ter aquele valor inicial, né, que era essencialmente político, digamos assim. É lógico que tem todo um lado científico também estava em jogo ali, a supremacia tecnológica, etc., mas também tinha esse lado político em jogo, né? Então, a partir do momento que não existe mais isso, né, os investimentos ficam cada vez mais difíceis de serem justificados, e aí programas espaciais são finalizados, né? O programa do ônibus espacial finalizou. Então, em um certo momento, pareceu que a gente estava fadado a deixar esse sonho de lado. E agora eu acho que isso volta a ter um grande fôlego, né? Com esse turismo espacial. E uma coisa que eu acho que vai ser legal a gente comentar, não sei se você já quer comentar agora ou não, os efeitos psicológicos, né, cara? De a gente conseguir ter um maior número de pessoas indo ao espaço, né, para enxergar a Terra de cima e quanto que o efeito overview pode influenciar as pessoas, né? Não, muito legal. Não, deixa eu ver aí, me ver outras coisas. O nosso impulso exploratório, ele não tem fim, ele nunca terá fim. Eu me lembrei, enquanto você estava falando, eu me lembrei da Sociedade Geográfica Britânica, que ela precisava angariar dinheiros para mandar a gente para explorar e mapear o mundo inteiro. Então, a parte terrestre do planeta está toda mapeadinha, para o nosso benefício, para todos nós, para que a gente entenda como lidar com as coisas. Geografia com G maiúsculo, relevo com G maiúsculo. Os oceanos, a gente continua explorando os oceanos, que ainda falta muita coisa. Mas explorar o espaço, a gente tinha um grande inimigo, ou melhor, uma grande inimiga, que é feminina, apesar desse movimento mundial de querer acabar com o feminino, que é a nobre, a lindíssima, fantástica gravidade. Ela não nos permitia sair, o que é muito complicado. O momento que a gente consegue sair, o espaço, a fronteira final, como diria o grande Spock na narração de Star Trek. Vamos que vamos. O que era para poucos, como todo o começo, deverá ser para muitos no final. Agora, a fase intermediária tem os pioneiros, tem os que correm mais riscos, os que vêm depois. Então, é normal que isso venha acontecer. Os efeitos, e isso o argumento das pessoas. Mas não era melhor resolver o problema aqui antes de sair para lá? Legal, eu também pensava assim quando eu tinha 12 anos, 19, vai que eu sou meio retardado. Mas, poxa, tudo acontece ao mesmo tempo, não é uma coisa que se resolva, além do que os problemas não são estáticos, tudo é dinâmico, nunca se resolverá o problema da pobreza mundial, sempre haverá pobreza, riqueza, dependendo da barra que a gente avalia, tudo acontece ao mesmo tempo, esse é um ponto. O outro ponto, o ponto psicológico, é aquilo que eu te falei, a gente já conversou há 2 ou 3 programas, ou 2 ou 3 meses, eu acho, que eu me concentrei nisso, li todos os depoimentos de todos os astronautas, eu fiquei chocado com o impacto que é aquilo, e é para poucos. E todos voltaram com essa mesma ideia de que, puxa, nós somos uma coisa só mesmo, não é papo de esotérico e New Age, não. Olha lá o planeta, olhando o planeta e olhando o cosmos, caramba, é muito menor do que a gente imaginava, e a gente está muito mais solto. E vira uma coisa que a gente não vê. Está tudo em movimento. A gente não consegue imaginar que está tudo em movimento e a fragilidade da coisa. Quanto mais pessoas... E todos voltam modificados. A maioria, estava vendo, o Frank White escreveu o livro do Overview Effect, depois escreveu o efeito Camelot e outras coisas, sempre sobre o mesmo assunto. Não me lembro a estatística exata, mas era mais ou menos assim, entre 80% e 90% dos astronautas voltam para cá e criam ou participam de ONGs, dedicadas à preservação do planeta em geral. No macro espaço em que eles atuam ou no grande espaço. Mas todos, a preocupação é de todos. E todos disseram, é o efeito daquilo, é ver aquilo, não é ver pela televisão, é estar ali vendo a coisa acontecer ao mesmo tempo. Olhando a estação espacial, dá para ver a estação espacial com a tele ligada o tempo inteiro. Aquela visão, se você se permitir aquilo, é um processo de meditação louco. Imagina para valer. Né? E a tendência é aumentar e, de novo, contribuiria, na minha opinião, para elevar um pouco a massa total do egocêntrico para o etnocêntrico para o mundicêntrico. A gente vê experimentar aquilo.
E não tem jeito, a gravidade continuará lá, sendo nossa inimiga ou amiga. Graças a ela, o planeta existe. Vamos ser... Exato. Mas continuar a ter que ser superada, mas eu também acredito na ingenuidade e também na capacidade humana e a genialidade humana, as duas juntas, de poder encontrar soluções criativas que vão nos levar à maioria de nós. E tem gente que não vai ter interesse nenhum, e é normal. Tem gente que não gosta. Eu não gosto de, sei lá, tem gente que não gosta de mergulhar. O mergulho existe, mas tem gente que gosta de mergulhar. Eu fui para a montanha, tem gente que não gosta de montanha, gosta de praia. Vamos respeitar o cada um. Mas quem quer ir, quem puder ir explorar e ter esse tipo de coisa, por que não? Cara, existem também benefícios secundários, né? Existem os benefícios diretos e os indiretos, né? Então, por exemplo, hoje em dia, todos nós, ou praticamente quase todos nós, possuímos em nossas mãos os smartphones que funcionam graças aos satélites, né? E os satélites só são possíveis, só existem por causa da corrida espacial. Então, coisas do nosso dia a dia que a gente não pode nem imaginar como é que a gente viveria sem agora. Essa base tecnológica só foi possível por causa da exploração espacial, né, cara? Então, eu acho que é muito tacanho você analisar a coisa assim, do ponto de vista simplesmente que parece ser mais imediatista, né? Não que, cara, eu sou um dos maiores defensores do meio ambiente, eu acho que a gente tem sim que investir muito na preservação do meio ambiente, muito em causas que tragam uma mitigação do nosso efeito nocivo em relação ao meio ambiente. Claro, cara, eu não estou dizendo ao contrário, porém, como você mesmo disse, uma coisa não elimina a outra. Essas coisas podem ocorrer ao mesmo tempo, né? Estão ocorrendo, sempre ocorreram ao mesmo tempo, né, cara? Então, acho que falta, por nossa parte, justamente esse overview, né? Justamente que a gente está mencionando, que é o ideal, que é o norte, que todos tenham, né? Justamente enxergar a coisa de uma forma da forma mais ampliada possível, né, cara? De que isso pode ser realmente bastante benéfico para nós, né, cara? E, inclusive, trazer benefícios secundários do ponto de vista científico, permitir que outras instituições, outras organizações, que até então não tinham acesso ao espaço com fundamentos ou com um intuito científico, agora com o barateamento dessas viagens, também possam conseguir fazer experiências ou experimentos no espaço. Acho que o benefício está muito claro, né, cara? Falta dar a mão à palmatória ou não ficar nessa briga, né, cara, digamos assim, e não querer enxergar os benefícios, porque isso vai contra certas ideologias ou certos interesses que eu tenho em relação a como é que eu enxergo a humanidade, né, cara? Parece que os grandes feitos, de alguma maneira, as grandes manchetes, elas atiçam os nossos pecados capitais. Então, vão atiçar a inveja, vão atiçar o ciúme, vão atiçar a raiva, porque não fui eu que participei, e vou encontrar argumentos para tentar justificar, não explicar a coisa, né? Com relação ao meio ambiente, que é uma tecla que você bateu aí, que eu acho que muita crítica virá ali, também não se sustenta. O meio ambiente a gente defende todo dia, tomando um banho mais curto e replantando 1 milhão de árvores por mês. Tudo ao mesmo tempo agora. É válido a Greta nunca mais tomar um avião e só viajar de navio com baterias solares, é legal, mas não dá para fazer todo mundo fazer isso hoje. Tem processo de transição. Eu concordo com quem argumenta que os governos e os poderosos, entre aspas, têm a tendência a postergar o máximo possível o remédio amargo, que é reduzir os ganhos. Concordo. A gente está jogando para 2050 algo que pode ser feito em 2030. A urgência vai fazer com que a gente mude, o mundo vai fazer isso. Mas não dá hoje para ficar todo mundo vivendo só de painel solar. Hoje não dá. É um processo, virá. E você falou, ninguém faz associação científica do benefício que eu tenho de um telefone, de um GPS, de uma máquina, graças às soluções que a corrida espacial, ou a exploração espacial, melhor, levou a ter que ser buscada. Sim. Graças a essa busca, essa criatividade que gerou soluções, depois ela traz para o dia a dia aqui. Né? Ninguém vê isso. Ninguém vê isso. Geralmente a visão é muito, muito estreita. Estreita e imediatista, né, cara? E com muitos filtros na frente, né, cara? Então, aí fica... E os mesmos caras... você está falando do Jeff Bezos. Muitos dos funcionários dele reclamaram que, enquanto ele está se divertindo, ele é um tirano quando proíbe que as pessoas passem mais de meia hora por dia no banheiro.
não sei se você leu essa história, que tem os funcionários não reclamam que eles têm pouco tempo para ir no banheiro. Mas isso é problema da gestão da empresa dele. Façam greve, usem os argumentos que a lei te dá. Vão à imprensa, façam com que eu saiba disso para a gente fazer pressão. Isso é uma coisa. Agora, quantos empregos ele deu na empresa nova dele? Quantos engenheiros ele contratou? Quanta publicidade ele teve aqui? Porque tem todo um outro lado de benefícios para muita gente que não é considerado, né? O próprio Steve Jobs era muito criticado, porque tinha um temperamento completamente maluco, né? Pelas pessoas que estiveram mais próximas a ele, né? E era. Quem lê a biografia dele, fica com raiva dele, e parece que era fato. Não convivi, parece que era fato. De 10 pessoas que conviviam com ele, 8 o odiavam e uma queria matá-lo. Por outro lado, mas ele criou uma empresa em que, de 10 pessoas que conhecem a empresa, 11 a amam. Realmente. Tem todo, bem-vindo ao clube, todo humano tem médico e um monstro dentro de si. O Jack e o Hyde estão dentro de todos nós. Qual que a gente alimenta, qual que a gente coloca para fora é outra história, né? Agora, uma coisa fundamental aqui é a ideia do Ken Wilber e a turma da teoria integral. Olhar o mais amplamente possível, reconhecer que todas as verdades são legítimas e parciais, mas algumas verdades são mais verdadeiras que outras. Então, vamos respeitá-las, né? Não, só a mentira quando há engano ou intenção de tomar vantagem com informação falsa. Mas, de resto, toda a visão é pertinente, mas ela é parcial. Nosso problema planetário puxa, a minha visão parcial é quero entuchar na goela de todo mundo porque é o correto. E aí não tem diálogo, é uma das coisas que a gente vem conversando episódio atrás de episódio. A gente tem que criar pontos para conversar. Então, se houver argumentos, a gente vai longe, né? A gente vai longe. E de outra coisa que também é bem clássica, porque é bem humano, a gente associa os grandes feitos da humanidade com um nome, né? Tem que ter uma pessoa. E qualquer pessoa é super falível. Vai aparecer ex-esposa, vai aparecer ex-funcionária, vai aparecer um filho criticando. Por quê? Porque todos nós somos assim. Exatamente. Nós carregamos com a gente, né, as sombras também, né, cara? Então, assim... Isso é porque... efeito eclipsa o efeito? Não. Seria a mesma coisa que, inclusive, tem um filme recente, O Primeiro Homem, né, cara? Você chegou a ver esse filme, não? E do Neil Armstrong, né? Então, que mostra um lado do Armstrong que era super frio, né? Eu não conheço a fundo a história, mas eu acho que os idealizadores do filme pensaram justamente em ser fiéis à história do cara, né? Então, me pareceu ser uma pessoa super fria, uma pessoa que sofreu bastante com a morte da filha, né, cara? Mas esse é o único lado. Se for ficar vendo apenas esse lado do cara, né, cara, é injusto, porque olha o que ele fez, né? Então, assim, existem os grandes feitos, mas por trás também existe uma pessoa comum, né, cara, que tem os seus defeitos, que tem as suas sombras, que vai junto, né? Ela não consegue, tipo assim, desatarrachar a sombra aqui, colocar de lado, né, cara, e só o lado bom. A pessoa leva tudo consigo, né, para eventos e histórias como essa. Mas, cara, é da humanidade. Bem-vindo ao reino humano, cara. É assim. E olha que legal, bem colocado. Antes desse filme, deve ter tido um livro sobre o qual o filme foi baseado, porque o americano faz muito disso. Mas antes disso, a imagem dele era só do herói nacional, herói mundial, como o Gagarin, beleza. E esse filme retratou um outro lado que todo mundo tem, como tem outros. Qual é o lado sombrio? Sei lá, do Einstein. Pouca gente sabe, mas tem. Tem ex-esposa na jogada, tem suspeita de fraude, de plágio. Mas o Einstein é um Einstein. O Einstein é um ícone. Aquele cabelão é um ícone. Aquela imagem é icônica. Todos nós somos assim. Quando a gente quer atacar... de novo, a gente viu muito isso na nossa vida pessoal, na nossa vida dentro dos grupos Rama, em geral, coisas que a gente trabalhou, no relacionamento humano em geral. Quando a gente não tem argumento para combater as ideias, a gente vai na pessoa. Exato. E aí não dá, aí é sacanagem, né? Aí não dá. Ideia é ideia, pessoa é pessoa, a gente pode até atacar a pessoa quando ela pisa na bola, porque muitos de nós pisamos e às vezes sai da linha mesmo, por isso que existe uma coisa chamada justiça. Por isso que existe pena, por isso que existe separação. Isso é outro aspecto. Mas, se a ideia vamos debater só a ideia sem misturar os filmes, mas a gente não consegue, geralmente a gente faz isso. Cara, e pegando os próprios personagens no jogo, aí, por exemplo, o Richard Branson, cara, eu tenho um livro do cara aqui, e ele tem uma visão do empreendedorismo e uma visão da filantropia, cara, que é sensacional, velho. Ele, assim,
Lógico que, mais uma vez, a gente vai querer mirar em que aspecto da pessoa. Se você está mal intencionado, você vai querer mirar nos defeitos ou nas partes sombrias dessa pessoa e vai querer justificar a totalidade daquela pessoa pela parte sombria, sem querer enxergar os outros aspectos, né? Ou, por outro lado, também, a gente tende a projetar essa visão do herói, né, cara? Que a pessoa, o herói ideal é aquela pessoa que não tem o seu lado negro, né? A pessoa que só tem um lado brilhante. E a gente se esquece que estamos todos aqui no mesmo planetinha, que somos seres humanos, né? Que compartilhamos do mesmo material genético cara, a gente traz com a gente esse lado sombra também, né? Faz parte da nossa personalidade. E aquele que está criticando, colocando, apontando, também tem esse seu lado sombra, né, cara? Então, assim, eu acho que é muito enviesado olhar a participação desses personagens que estão agora desbravando, como todos os outros personagens que desbravaram a ciência ou a história da humanidade como um todo, apenas por esse lado de... Vai saber também, eu nem vou entrar nesse mérito, mas que, de repente, o Bezos tem um lado sinistro dele, o próprio Elon Musk, que também já li num outro livro que eu tenho dele aqui, é uma pessoa difícil de se lidar no dia a dia na empresa dele, porque é muito exigente. Mas, cara, e aí? Então, isso já é ponto para a gente começar a criticar, já temos elementos suficientes para desbarrar esses caras e dizer, olha, esses caras não merecem estar onde eles estão? Não, cara, nada a ver uma coisa com a outra. Mas dois aspectos que eu acho muito legais que você colocou aí. Primeiro, a gente tem que analisar, abrindo do micro para o macro, perdão, as consequências positivas e negativas. Vou pegar qualquer um. Bezos. Quais as consequências positivas para a família dele e quais as negativas? É uma coisa. Segundo, quais as consequências positivas para a empresa dele? A segunda. E aí, abrindo, quais as consequências negativas para a humanidade disso que ele acabou de fazer? Não podemos falar nada ainda. Por enquanto, não há. Qual é a consequência negativa para a humanidade do que ele acabou de fazer com a Global Wars? Não temos. Então, vamos esperar um pouquinho, né? Esse é o ponto, né? De novo, todo mundo tem seu lado sobre, a gente vai poder criticar. Vai depender do aspecto que a gente vai analisar. Vou te dar um exemplo, você falou do Branson. Qual é a minha experiência com a Virgin? Ela é múltipla. A primeira, eu morei na Inglaterra, eu visitava lojas, comprava fitas cassete, eu adorava aquilo ali, porque era sensacional. Ele começou com aquilo e eu vi aquilo crescendo, era um símbolo bacana. Como jornalista, eu comecei a ver o império crescendo maior e vi, poxa, isso é um empreendedor legal. Isso é um cara que é cool, que está em todas as frentes, que coloca a gente para trabalhar e tal. Bacana. Aí eu conheço um grande amigo, jornalista, que trabalha numa das empresas de mídia dele, que diz que é brutal, que é sacana, que chupa todo mundo, que no sentido de tirar energia, que não paga bem, que critica. E eu vejo isso, confio na capacidade de avaliação desse cara e falo, legal, é um aspecto negativo. A pergunta é, qual dessas verdades, qual dessas várias visões que eu dei é verdade? Resposta, todas. Então, esse é o que a gente esquece. Todas são verdade. O que eu tenho que ver é, por que me incomoda ou não me incomoda? E se me incomoda, por quê? Ao invés da gente exteriorizar, é uma ótima oportunidade para fazer uma tremenda reflexão, né? Exatamente. Se me incomoda por quê? A maioria dos detratores, perdão, no fundo, que não nos ouçam ou que nos ouçam, queriam estar lá. No fundo, queriam estar lá, sabe? Queriam estar fazendo isso, queriam ter o nome. Porque se não fosse assim, não haveria 700 bilhões de canais no YouTube, não haveria não sei quantos TikToks. Mas, cara, não, com certeza. Tem um aspecto aí que eu acho que ele acaba abrangendo uma série de fatores ou uma série de camadas de nosso relacionamento ou de nossa vida interpessoal, cara, que é você pegar a parte e achar que ela é representativa do todo. Isso é uma sinuca, cara, é uma falácia, cara, mental, intelectual, que acaba prejudicando muito a gente, né? Então, assim, porque a pessoa possui uma parte sombria, uma parte não muito bem explorada, uma parte ainda que requer amadurecimento, essa parte é representativa do todo que essa pessoa faz, ou do todo que um conjunto, que uma associação, que um grupo de pessoas representa, né, cara? Então, isso é muito perigoso, cara. Então, realmente, vai depender muito por que aquilo está te impactando, por que aquilo está fazendo mal a você, e como é que você utiliza isso para argumentar depois contra ou a favor, né?
Você comprou tudo. Pegando até o exemplo do Neil Armstrong. Qual é o verdadeiro Neil Armstrong? O que está retratado no livro, que foi um pai que sofreu muito, um pai ausente, um marido ausente, eu me lembro dessa parte do livro, ou o cara que passou horas de voo como piloto de testes e pelas circunstâncias, acabou sendo o primeiro homem que pisou na Lua? Qual é a verdade de Neil Armstrong? As duas. As duas. As duas são verdade. E outras tantas que a gente não sabe. Que malefício ele trouxe para mim, pessoalmente? Nenhum. Que benefício ele trouxe? O máximo ele deve ter causado malefício, se é que causou, para o núcleo familiar dele. Que benefício ele causou para a humanidade no momento em que ele se doou e foi o sobrevivente. Todo mundo esquece da turma do Right Stuff, muitos morreram, muitos pilotos. Não havia astronauta, eram todos pilotos de teste, de avião de guerra. Eles foram criando uma escola. Muitas vítimas ali. Caíram. O filme começa com ele caindo. Exatamente. O benefício ele trouxe para a humanidade. Graças a ele, hoje é mais fácil. Graças à turma, uma geração vai facilitando os que vêm depois. Essa é a ideia. Isso me lembrou uma coisa que eu queria falar. Não há como frear a evolução com E maiúsculo, que vem com esse progresso, que os esotéricos com E maiúsculo também chamam da força do Eros, que é desde a evolução. É um impulso que vai para frente. Quanto mais racional, quanto mais amoroso, menos vítima, menos danos causa. Mas o próprio Ken Wilber diz assim, você está no mundo, você incomoda. Você incomoda alguém, não há como. Qual é um dos papéis que você tem na sua vida? Atrapalhe o menos possível. Incomode o menos possível. Ame o máximo que possível. Não dá para amar todo mundo, não cai nessa ilusão. Mas ame o máximo possível. Prejudique o mínimo possível. É assim a vida de todos nós. Exatamente, cara. Não reconhecer isso é uma marcada. Cara, e eu acho que é muito da crítica, né, cara? E a crítica no geral, né? Não só na crítica em relação a esse recente boom aí, o início, o pontapé inicial da era do turismo espacial, mas a crítica em geral, né, cara? É muito da característica do crítico de apontar o dedo, né? De projetar para fora tudo aquilo que ele tem de ruim dentro dele próprio, né? Então, fica fácil apontar o dedo e enxergar os malefícios, as mazelas, as pisadas de bola, né? Alheias, né? Mas, cara, o difícil é reconhecer os benefícios do outro lado da moeda, né? Ou seja, enxergar a situação por um outro ângulo, por uma outra perspectiva, né? E ver e enxergar a vida da pessoa de uma forma mais ampla, né? O que aquilo envolve. E não só de uma pessoa, mas de um grupo de pessoas, etc. Né? Mesmo no aspecto pessoal, se a gente abrir o leque e falar o seguinte, quantos de nós não temos sonhos? Resposta, todos, todos. Quantos sonhos? Muitos. Quantos de nós conseguimos alcançar todos os nossos sonhos? Ninguém. Mas quantos de nós conseguem alcançar muitos deles? Alguns de nós. Muitos de nós conseguem alcançar poucos sonhos. Qual é o crime de um cara que é, sei lá, muito católico e que gostaria de ir a Jerusalém? Nenhum. É lícito que essa pessoa junte dinheiro e vá lá. Ele vai ser menos cristão se ele não conseguir chegar em Jerusalém, no Santo Sepulcro? Não. Mas se for um desejo pessoal dele, ele não está causando mal a ninguém, qual é o problema? Exatamente. Né? Então, é essa que a gente esquece, né? O problema é que esses sonhos mais altos dessas pessoas que começam a subir na pirâmide econômica e passam a ser menos e começam a tomar espaço da mídia, começa a incomodar um pouco. E aquela história, pouca gente faz essa pergunta. Você não gostou de que ele apareceu na televisão e os canais ficaram concentrados nele, só falam nisso durante 3 dias? É direito seu não se preocupar. Mude de canal, vá fazer outra coisa, vá plantar seus alimentos, vá fazer alguma coisa. Por que se incomodar? Por que ir na mídia? Isso é também um dos efeitos colaterais da massificação das redes sociais e da mídia em geral, né? Um lugar para que eu vomite todas as minhas frustrações e ponha tudo no mesmo pacote, né? E também para ser alguém, para ser do contra, só para não bajular. Claro, muitos deles também, o argumento, eu imagino que, eu não fui atrás, mas eu imagino que tá todo mundo bajulando, ninguém está falando do outro lado, deixa eu falar do outro lado. Legal, é bom botar outro lado, bacana, mas não se esqueça, é só mais um lado de uma miríade de lados que todos nós temos. Todos, inescapavelmente. Exato. E aí tá,
olha o exemplo claro. Qual o foco que você quis pegar hoje? Olha, esse foco aqui, neste aspecto, nessa linha de desenvolvimento que nós queremos discutir. Não estamos invalidando que existam outras. Claro. Ah, podia ter poupado, podia ter poupado, pode ser. Nós chegaremos um dia em que nós pouparemos energia, mas temos que fazer testes hoje. Não havia foguetes reutilizáveis. Hoje há. Se a NASA tivesse antes, o quanto ela teria? Aposto que aqueles gênios devem ter pensado nisso. E se não conseguiram, porque não havia recursos naquela época. Não recurso intelectual, não recursos materiais. Eles pensaram, claro que pensaram daquilo, claro que todo mundo pensou nisso. Júlio Verne escreveu isso. Exato. Mas os pioneiros fazem isso. Agora, é aquela história. Tudo está acontecendo. Nessa linha que nós pegamos, que é benefícios para a humanidade, benefícios para uma série de gente, turismo para várias pessoas, o efeito overview, que é você ver de fora para mais pessoas poderem experimentar isso e mudarem. Talvez, eu acho que eu cheguei a falar num dos programas, talvez seja a maneira mais rápida de fazer com que as pessoas sejam tocadas para verdadeiramente trabalharem pelo mundo. Exato, cara. E se você pegar, por exemplo, uma crítica que foi também apontada, né, que inicialmente, então, pelo menos, vai se saber durante quanto tempo, apenas milionários teriam acesso a esse tipo de turismo. Tudo bem, cara, mas quais são aqueles que possuem mais força, mais poder econômico para fazer alguma coisa de grande impacto? Justamente os milionários. Então, se essas pessoas tiverem uma oportunidade de uma viagem ao espaço, mudar o seu ponto de vista, conseguir que haja esse efeito psicológico, esse efeito colateral dessa viagem, né? Enxergando o mundo e a si próprio de uma maneira completamente diferente até então, essa pessoa voltará à Terra muito provavelmente com uma perspectiva de fazer coisas em benefício dessa humanidade e desse planetinha frágil que ele observou de um outro ângulo, de um outro ponto de vista, que faz com que ele realmente tem esse ímpeto de fazer a diferença quando ele voltar, né, cara? E ele vai ter essas condições justamente por ter esse poder econômico. Então, assim, falta muito essa perspicácia no sentido de entender e de se colocar no lugar do outro também, independentemente, né, se ele tem mais ou menos dinheiro, porque estamos falando de seres humanos, pessoas que têm sonhos, pessoas que têm seu lado sombra também, óbvio, mas também tem o seu lado luz. E que estão aí tentando fazer alguma coisa que, por mais que haja um interesse econômico em jogo, lógico que há, esse interesse econômico é legítimo, porque vai financiar outras frentes e outras etapas desses projetos, né? E se a humanidade fizer um pacto, as pessoas sempre esquecem isso, a gente sempre esquece do nosso poder e da nossa capacidade de quando estamos juntos. Se fizermos um pacto e dissermos assim, de repente vamos descobrir que não é legal, que não fará bem para a humanidade, fizermos um pacto, nenhum de nós vai voar com você nas suas naves, eles quebram. Exato. Quebram e vamos ter que fazer outra coisa. A gente sempre esquece essa coisa. Os poderosos são poderosos justamente porque nós os alimentamos. Exatamente. Queremos mudar o Facebook? Façamos um tipo de pacto global que exija as mudanças. É assim que as coisas mudam, né? A gente esquece da nossa capacidade de, quando a gente colabora para o bem, como a gente consegue mudar as coisas. E tem também um outro aspecto que eu lembrei agora, que me faz lembrar esses momentos em que inovações tecnológicas trazem para algumas pessoas, ou alguns setores da sociedade, um sentimento de pânico ou de crítica, né? Por exemplo, quando o automóvel surgiu, né, as pessoas que utilizavam cavalos, havia uma indústria já consolidada de cuidar de cavalo, de criar, de produzir selas, de produzir arreio. Havia já uma indústria que se movia em relação a isso, e eles acharam um absurdo o automóvel, né? Como assim? Agora virar uma coisa que vai tirar os cavalos da jogada, etc. E hoje o automóvel é o que ele é, né? Todos nós sabemos, o resto é história. Também com a indústria da aviação, cara, também eu acho que pode ter surtido o mesmo efeito, né? As pessoas que limpavam as ruas no período que antecedeu os vasos sanitários, né, que ninguém fala disso, é uma tecnologia também, cara, né? Que antes era tudo jogado na rua, cara, então você tinha que ter gente para limpar toda aquela tranqueira, né? Não tirou o emprego de muita gente, o vaso sanitário e o sistema de esgoto, tirou muita gente, né? Ficou sem emprego. Mas e aí, cara, esse é o avanço, esse é o progresso. O Uber, quando o Uber chegou no Brasil, faz pouco tempo, tivemos aí os taxistas fazendo greve, criticando e querendo tirar o Uber da jogada, cara. E é isso, é a competição.
Faz parte, né, cara? É incrível como isso vira e mexe e volta a acontecer. Mas eu acho que é justamente isso, faz parte do conflito, até que a coisa se estabelece. Vou dar um exemplo. Existe um lobby, de novo, que fique claro aqui, eu não sou contra as pessoas nem as profissões, muito pelo contrário, são todas nobres. Mas com o avançar da sociedade, a gente pode alçar, não só sonhar, mas alçar outros postos. Qual é a necessidade de haver cobrador num ônibus? Se a gente pode entrar com um cartão e pode fazer a passagem, é mais prática e tudo, e pode pegar esses profissionais e darem para eles condições melhores de trabalho e para fazer outros tipos de atividade. Graças a um lobby que existe hoje, eles continuam funcionando. A tendência, o progresso vai fazer com que isso desapareça. E quando isso desaparecer, no momento vai ser muito crítico, vamos lamentar, muita gente vai ter uma profissão consolidada durante muitos anos, mas depois nós vamos chegar à conclusão de que foi melhor. Por que eu digo isso? Quem é que lamenta hoje a extinção dos empregos das pessoas que limpavam nas públicas? Ninguém! Ninguém lamenta isso. Era degradante, precisava ser feito, era degradante. Tomara que um dia a gente não precise mais de coletores humanos de rua. Gente que vai fazer. Sim, porque é um sinal de que a sociedade avançou. Tomara, se a gente conseguir uma solução melhor, e essas pessoas poderão ter outros níveis de trabalho e tal. A tendência é essa, que todos nós cresçamos. Não vamos ser todos empreendedores, é aquela velha história. A gente está aqui de 0 a 100. Se a gente conseguir empurrar a barrinha, porque a diferença sempre haverá, na minha opinião. A nossa diferença entre nós e os extraterrestres, ou qualquer outra civilização avançada, seria, ao invés de saírem de 0 a 100, eles estão entre 20 e 100. Então, entre 0 e 20 não tem ninguém. Ótimo, já está todo mundo na casinha 2. Então, não tem emprego degradante, não tem certos tipo de coisa. Ninguém lamenta isso. Exato. Todo mundo reconhece isso, mas ninguém lamenta isso. Assim como, por exemplo, também você fez me lembrar o fato de que nos Estados Unidos não existe frentista de posto de gasolina, né? As pessoas abastecem seus carros sozinhas, né? E qual o problema, né, cara? Enfim, vamos pensar agora nas pessoas que estão em suas empresas. Lógico, cara, eu entendo perfeitamente isso, porque é complicado, tem muita gente que trabalha no setor. Mas, cara, essas pessoas, mais para frente, elas podem arranjar outros empregos e toda a tecnologia beneficiar. O setor pode sofrer uma barra também, que tem empresa envolvida, Petrobras, distribuidora, BR Distribuidora, cartéis, né, cara, enfim. Interesses. Interesses por trás que realmente não ajudam com que isso seja realidade no Brasil, pelo menos por enquanto. Mas, cara, faz parte do avanço da civilização como um todo, que empregos que antes faziam sentido, hoje em dia não fazem mais, e a sociedade vai mudando, né, cara? Normal. Todo frentista seria capaz de trabalhar numa máquina dessas de vendas, poder fazer reparos, tudo, porque a ideia seria fazê-los ter outro tipo de trabalho, talvez daquele mesmo, por exemplo, numa loja de conveniência, que é no mesmo espaço do posto. Talvez sim, talvez não. Alguns se imporão limitações, porque isso é uma das coisas bem legais. Todos temos limitações, todos, ponto. Alguns de nós são capazes de ir à luta e superá-las. Outros não são capazes. É do jogo dele, é dessa encarnação. Vai fazer o quê? Viva ela ao máximo, justifique-a e aguarde uma próxima que você tenha mais capacidade. Outros não, outros vão ter uma força motriz que nada vai pará-los. Como, por exemplo, Elon Musk. Por exemplo. E muitos de nós que, quando olhamos para trás, vemos o quanto a gente caminhou em várias das ondas. De novo, a sociedade valoriza muito o aspecto capitalista financeiro, mas a gente tem que olhar tudo. Como é que está você com a sua família? Como é que está você consigo mesmo? Como é que está você com o seu corpo? Como é que está você com a sua mente? Como é que está você com o seu trabalho? Seus colegas de trabalho? Todo aspecto. A gente valoriza muito quem é que tem sucesso, quem tem uma boa conta bancária e um carro bonito. Essa é a visão. Ou quem posta uma foto legal do último prato no restaurante domingo passado. A gente está valorizando isso. Muita gente. Eu também acho que é uma fase. A gente vai superar isso e vai olhar para trás na história. Puxa, olha como a gente era infantil. Olha. Mas eu acho que é muito disso que a gente vem discutindo nos últimos episódios, que é essa visão materialista da realidade, né? Materialismo no sentido agora popular, né? Que a gente havia falado nesses episódios anteriores, que era materialismo mais no sentido filosófico,
mas aqui ele é no sentido popular mesmo, ou seja, de ostentação, né, e de você enxergar a aparência de algo mais abstrato, mais subjetivo, digamos assim, mas que está imerso nessa consciência cósmica, digamos assim, que não é aparente, e é a aparência que conta. Então, assim, é o carro que você possui, é a foto que você tira e coloca no Instagram, é o fato de você estar na mídia, enfim, é isso que está mais aparente, né? E a gente se apega muito às aparências e esquece todo o lado consciencial que existe por trás. E às vezes também, cara, às vezes, vou arriscar dizer que na maioria das vezes, essas pessoas que possuem essa necessidade, na verdade, não têm contato nenhum com elas mesmas, ou pouco contato, pouca aderência à sua realidade interior, né? E aí, daí advém essa necessidade de estar o tempo todo externalizando, né? Então, pessoas muito provavelmente com dificuldades imensas aí em estarem em contato com a sua porção mais consciencial, digamos assim, aprofundada dentro dessa questão que a gente vem também abordando nos últimos episódios, que é o idealismo, né, cara? Da gente ser dissociações de identidade, de uma consciência cósmica, né, cara? Então, vivemos esse momento. Na verdade, ainda que soe repetitivo, me ocorreu agora essa associação. Na verdade, o exterior é o reflexo do que a gente tem discutido como teoria consciencial. Se você tem 60% da população egocêntrica e etnocêntrica consciencialmente, é claro que isso vai se refletir no exterior em como? Nas redes sociais, com a massificação desse tipo de coisa. Mas existem outras pessoas que estão com uma visão multicêntrica, com outros interesses, inclusive espirituais, filosóficos. Elas têm lugar para achar material, ou subsídios, ou alimentos, entre aspas, que as nutram? Tem. Você achou o Bernardo Castro, eu achei o Instituto de Ciências Noéticas, eu achei o Kel Weber. A gente acha. Quando a gente quer, quando nos interessa, acha. Sim. Como a maioria esmagadora está nesse nível, é claro que o exterior esmagador vai estar nisso. O maior exemplo é redes sociais. Qual é outro maior exemplo? A televisão aberta. Exato. Ela não é ruim, ela reflete aquilo que a grande massa quer. No dia que a grande massa quiser outra coisa, se ela não proporcionar isso, ela não terá público. Se ela está vigente, é porque a grande massa está querendo isso. Então, mas agora a gente vive num momento em que está mais do que na hora de a gente se desvencilhar dessa visão massificada, né, cara? Porque os nichos, eles estão muito acessíveis, né, cara? Então, você deu o exemplo agora do Castro, mas tem um outro exemplo que vira e mexe, eu falo com alguns amigos meus, que é alguns reclamarem de que a música popular atual, ela está extremamente empobrecida. A boa e velha música, o bom e velho rock and roll morreram. Não existe mais música boa, e eu chego para eles e falo, não existe, cara, você já procurou? Você já foi atrás? Cara, a internet existe aí, você consegue achar músicas de excelente qualidade, pessoas na atualidade, ou bandas na atualidade, tocando tão bem quanto antes, e até melhor. Por quê? Você vai ter que investir o seu tempo para fazer isso, né? Vai ter que sentar na frente do computador, vai ter que investigar, vai ter que ir atrás. Como, cara, tudo, né? A minha busca, esse meu achado do Castro, não foi à toa, eu estava buscando. Você também não achou o Ken Wilber à toa, tropeçou e caiu nos livros do Ken Wilber. Não foi, você estava indo atrás, buscando coisas que trouxessem subsídios para que você desse vazão a essa voz, esse chamamento interior em direção a uma visão mais ampla. Então, tá na hora. E olha que legal. Está lá na bibliografia de todos eles, a gente descobriu que eles formam uma bela de uma mini-máfia. É ele, é o Groff, é o Thomas Campbell, é o Castro, é o Donald Hoffman. Donald Hoffman, é toda essa máfia. E vamos abrindo, e são todos eles ali. E quantos se interessam por isso? Poucos. Esses poucos se divertem. Eles são uma franja. E tem outras franjas, várias franjas igualmente legítimas indo para frente. A gente tem que visar, cada um de nós, a gente tem que estar situando onde é que eu estou, é que o Ken Wilber e a turma da teoria integral fala. Se situa no endereço cósmico. Quando você situar, aí você começa a se ver onde é que você está. Exemplo clássico, como eu era. BBB é uma droga. Para mim. E se eu não gosto, basta eu não assistir.
Eu não preciso criticar, não preciso falar que a Globo é demoníaca, nem... Não, você gosta, cara, vá a fundo. Nós vamos ter uma dificuldade de conversar porque eu não assisto. Então, talvez você tenha que me dar alguns subsídios para a gente começar a bater papo. E se você não gosta de Copa do Mundo de futebol, nós vamos ter problema, porque eu assisto, tá? Mas fora isso, encontramos um assunto comum, vamos conversar e trocar ideias. E o mundo é grande o suficiente para todos nós. Exato. O problema não é que é uma lavagem cerebral aqui, está dando para aquela massa aquilo que ela quer. Não é que ela é boa ou ruim, está dando aquilo que ela quer. Eu vejo com ótimos olhos hoje. Momento de pandemia, as pessoas perderam emprego, presas em casa, sem ter diversão. Se aquilo está dando esse mínimo de diversão para as pessoas, eu sou o primeiro a aplaudir, cara. Não é a diversão. Ah, você gosta de um tipo de música, eu gosto de outra. Não é o que se toca no rádio e tal. Eu não preciso ouvir o rádio. Eu vou atrás do meu CD e toco a minha música. E o fulano que gosta de música que eu não gosto, eu faço o quê? Nada. Ele tem direito a gostar. É direito dele. Eu reconheço. Agora, o tema de hoje aqui ele abrange justamente isso, cara. Existe uma faixa da população que admira o espaço, que cresceu, na verdade, né, vendo os ônibus espaciais indo ao espaço. Existe esse impulso, essa coisa interior, que é quase inexplicável, meio Richard Dreyfuss, assim, né, de contatos imediatos de terceiro grau, de buscar o espaço, de buscar as estrelas, né, de querer se interessar por cosmologia, né, por coisas que têm a ver com o espaço. E aí você tem um grupo de pessoas que são bilionárias, mas também têm o mesmo ímpeto. Eu não sou bilionário, mas eu também gosto do espaço, assim como eles, têm esse fascínio pelo espaço, né? Então, assim, faz parte de um grupo de pessoas que estão com os mesmos ideais ou estão sintonizados dentro de um mesmo ímpeto, né, cara? Então, cara, é legítimo e aqueles que acham que isso não tem valor, tudo bem, mas a crítica, ela extrapola às vezes, ela passa do limite que eu acho que considero razoável, porque ela começa a analisar a coisa do ponto de vista particular do filtro dela e não do que aquilo abrange, né, da totalidade que aquilo abarca, né, e eu acho que aí fica perigoso. E eu acho que, e geralmente, essas críticas, em geral, que é sempre perigoso a gente generalizar, mas, em geral, elas estão refletindo o nível de consciência da pessoa, e que geralmente é baixo, Né? Exatamente. Então, tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Quer ver um outro exemplo? Você estava falando, me ocorreu assim, imagine que você chega para todas as pessoas e diga o seguinte: eu posso realizar um sonho qualquer que você tenha. Dinheiro não é problema. Qual seria? E alguns diriam, eu quero conhecer Graceland porque eu adoro Elvis Presley. Legítimo. Alguns diriam, eu quero ficar frente a frente com a rainha da Inglaterra. Legítimo. Muitos diriam, eu gostaria de ir para o espaço. É do impulso de cada um. Isso é legal. A diversidade é boa. O que é ruim é essa crítica, e de novo, é pegar a verdade parcial e querer entuchá-la igual ela abaixo como verdade total. Outra coisa também importante, puxa, no fundo, nós já falamos sobre isso, que eu aprendi lendo os livros do Frank White sobre o efeito overview e tal. No fundo, não é que os astronautas foram para o espaço, estamos todos no espaço. Exatamente. O planeta está no espaço. Ele até criou um termo, ele fala, nós temos que reconhecer que nós somos homo spaciens. Nós somos do espaço. Nós estamos temporariamente presos a um planeta, mas nós já temos tecnologia para ir para outro e ficar lá. Cara, perfeito, porque na verdade o espaço é tudo, né, cara? O universo, o cosmos é tudo, né? A gente focaliza, regionaliza a nossa vida, né, cara? Aliás, a gente tende a ver a coisa da forma mais bairrista possível, né? Então, assim, a gente se esquece, na verdade, que a Terra é um minúsculo planeta dentro de um universo, de um cosmos absurdo, né, cara? E tem gente que quer explorar esse absurdo que existe aí fora, que faz parte da nossa vida, mas a gente não foca, não coloca a nossa atenção nisso. Bem colocado. Você me fez ocorrer uma coisa, me surgiu uma ideia interessante. Nós temos, até com relação ao idealismo, ainda que existe uma realidade aí fora, a gente cria a nossa realidade de acordo com o nosso nível de consciência também. Depois a gente vai voltar. Eu sei que nós voltaremos a esse tema cedo ou tarde. Mas uma coisa que é interessante, uma coisa que eu já matuto há anos nós temos horizontes diferentes, até onde a gente enxerga. Minha mãe teve 8 irmãos que nasceram em Itabaiana, no meio da Bahia. A maioria nasceu ali e morreu ali. O horizonte da maioria era ali.
eu nasci aqui, a minha cidade é essa, o meu entorno é esse aqui. O horizonte da minha mãe era longe. Minha mãe ouviu falar num lugar chamado Recife e não descansou enquanto não foi para Recife. E em Recife ouviu falar numa coisa chamada São Paulo e o horizonte dela vai aumentando. A gente coloca o tamanho do nosso horizonte. Alguns de nós não se conformam com... Para mim, viajar era uma coisa muito forte. Tem gente que não gosta de viajar, e eu respeito. Para mim, meu horizonte era muito longo. Para alguns de nós, o horizonte é o espaço. E vamos embora. E é graças a isso que a gente impulsou, como humanidade, uma série de outras coisas. E é legal. Gente como meu irmão, o oceano é o espaço. E graças a isso, Jacques Cousteau e toda essa turma, olha as maravilhas que a gente consegue fazer. E tudo é válido. Aquele cara que trabalha só com formigas, que é especialista em formigas, olha o quanto a entomologia, o estudo dele nos trouxe de benefícios. Vai criticar uma coisa dessas? Não dá. Isso é sensacional. Graças aos infectologistas, a gente está conseguindo lidar, apesar de todo o negacionismo, lidar com essa pandemia, porque alguns dedicaram anos, décadas a estudar vírus, porque senão estaríamos muito mais perdidos. E aí, a importância do avanço tecnológico, do avanço da ciência, né, cara, para as nossas vidas, no sentido mais básico, né? Nós estamos aqui agora vivos, conversando, graças às vacinas que tomamos quando éramos pequenos, graças à tecnologia da internet, né, cara, e de todos os avanços eletrônicos, né, que ocorreram aí ao longo dos anos, que permitem agora que eu converse com você aqui toda segunda-feira e promova esse espaço de convivência aqui entre nós. Benditos sejam os pioneiros, benditos sejam aqueles que exploram, e bendita seja a possibilidade de escolher o que você gosta de fazer. Quem vai discutir isso? Graças aos designers, nós temos aparelhos fantásticos, graças aos cientistas, nós temos uma série de coisas, graças aos que exploram a natureza, nós temos alimentos diferentes e produção melhor. Tem espaço para tudo. E tem espaço, inclusive, para a gente finalizar agora, aqui, cravados, 1 hora. Tem que respeitar aqui o formato do nosso Contatos Insólitos, 1 horinha de papo. Eu agradeço mais uma vez, a mais um papo muito interessante contigo, cara, muito obrigado. E peço também aquelas 3 pessoas que estão sempre aqui no nosso canal, que nos assistam, que curtam aqui o vídeo, né, que se inscrevam no canal, que façam seus comentários. E a gente se vê na próxima segunda-feira com mais um episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço, cara. Até mais. Beleza, valeu. Até mais. Tchau. Tchau.